poucos nutrientes geraram tanta polêmica nas últimas décadas como a proteína. Tenho certeza de que você já ouviu algum amigo, algum parente ou até mesmo algum profissional de saúde falar sobre como a proteína prejudica seus rins ou seu fígado e o quão perigoso é suplementar com proteína. Isso já aconteceu comigo. Felizmente, esses preconceitos e mitos são cada vez menos ouvidos e hoje sabemos qual quantidade de proteína precisamos tomar de acordo com nossa condição ou contexto e como ela pode nos ajudar a prevenir ou até melhorar diferentes problemas de saúde. Hoje você vai me acompanhar enquanto eu explico o que acontece no seu organismo quando você se suplementa com o suplemento mais consumido do mundo, efetivamente a proteína do soro ou proteína whey. Você verá que, longe de ser um suplemento para pessoas musculosas de academia, a proteína do soro pode te ajudar de muitas maneiras que você provavelmente desconhece. Então preste atenção. A primeira coisa que você precisa saber é o que é a proteína do soro e de onde ela vem. A proteína do soro vem do leite. O leite é a matéria-prima, especificamente de uma parte do leite que é o soro. Por isso é chamada de proteína do soro do leite. O soro, à primeira vista, é um líquido amarelado que coloco algumas fotos de um aspecto pouco apetitoso, a verdade seja dita. E como se consegue esse soro de leite? Bem, artificialmente adiciona-se um coagulante ao leite, que costuma ser a renina. A renina é um coagulante e é adicionada ao leite. E duas partes do leite são separadas, o coalho ou a coalhada e o soro. O coalho é rico em outra proteína muito popular chamada caseína, que é o tema de outro vídeo. Abordaremos a caseína em outro vídeo. Enquanto o soro é rico em diferentes proteínas de alto valor biológico, não apenas uma proteína, mas várias, que são exatamente as que compõem a proteína do soro do leite ou a whey protein, porque soro do leite é igual a whey em inglês. Posteriormente, através de processos de filtragem, processos industriais de filtragem, essa proteína é convertida em um pó, em um powder ou pó, que é adicionado aos seus shakes, água, café e iogurtes e que são vendidos ou em um pote que assusta muito grande na academia ou na loja de suplementos online ou na loja física de suplementos. Mas cuidado, também é vendido em potes menores para hospitais e é dado a pessoas idosas que têm problemas de saúde ou não apenas pessoas diferentes que precisam de suplementação clínica e que estão desnutridas, que têm algum câncer ou que têm uma patologia digestiva. Portanto, a proteína do soro é um suplemento usado em todos os níveis hospitalares, em nível ambulatorial, em pessoas de todas as idades, em diferentes patologias e sim, também em suplementação esportiva com fins esportivos. A maioria de vocês conhecerá a proteína do soro como um suplemento esportivo que é tomado com o objetivo de ganhar massa muscular, mas vai muito além. Como vocês verão neste vídeo, um momento. Eu lembro com muita emoção que você já tem disponível o primeiro treinamento na Empoder Academy, novas ferramentas em perda de gordura e obesidade. Um treinamento que você vai adorar, feito com muito carinho, feito com muita emoção, de verdade. Dê uma olhada porque eu deixo abaixo na descrição o link pelo qual você pode acessar. Bem, agora temos que apagar isso porque vocês já descobriram o tema de onde vem e vamos continuar aprofundando para ver. Não nos enganemos, a proteína do soro não é superior a outras fontes de proteína de qualidade, mas também não é inferior. Quero que você tenha isso em mente. Esse argumento de que a proteína do pote é falsa, é uma proteína falsa. E a verdadeira proteína é a proteína do frango e do porco e do boi e do ovo. Esse argumento é tão válido quanto o argumento do cara musculoso da academia, que te diz que você tem que tomar 7 shakes de proteína para ganhar massa muscular, ou seja, é falso. A qualidade de uma proteína baseia-se em um conceito que já expliquei em outros vídeos que chamo de valor biológico. O que é o valor biológico de uma proteína? É um parâmetro que leva em conta o perfil de aminoácidos da proteína e a quantidade de aminoácidos essenciais que possui, bem como sua digestibilidade e facilidade de absorção. Todos esses parâmetros são computados e é atribuído um valor à proteína ou à fonte de proteína. Quanto maior o valor, melhor. Maior a qualidade dessa proteína. Para terem uma ideia, o valor biológico da proteína do ovo, o ovo inteiro, é de 100 e é tomado como referência, mas a proteína do soro tem um valor biológico acima de 100. Portanto, é uma proteína de altíssima qualidade. É insubstituível, não é completamente necessária, pois para a maioria, felizmente, não é.
Mas é útil em determinadas ocasiões? Com certeza. E essas são as situações que vamos ver. Situações em que a proteína de soro pode te ajudar. Você pode conhecer as duas primeiras, porque são as mais frequentes, mas fique até o final. Por quê? Bem, porque as últimas 5 vão te surpreender. Começamos com a primeira, que é a hipertrofia. Hipertrofia, aumento da massa muscular no contexto de um superávito calórico. Este, como eu digo, é o uso mais frequente da proteína de soro, ajudar o músculo a crescer. Para que a célula muscular cresça, tem que ocorrer um processo dentro da célula muscular chamado síntese proteica muscular ou síntese proteica muscular, do inglês, é um acrônimo que é contrário à quebra de proteína muscular ou quebra de proteína muscular, basicamente ruptura ou degradação, melhor dito, proteica muscular. A proteína de soro estimula isso, a síntese proteica muscular, Em primeiro lugar, uma série de proteínas anabólicas são estimuladas, que juntas chamaremos de mecanismo-alvo da rapamicina em mamíferos. Embora para que isso ocorra, você precisa estar em superávit calórico. O que significa superávit calórico? Bem, ter um excedente de energia para que esse excedente de energia seja usado na construção de músculo, que é um processo muito caro. Há um aminoácido presente na proteína do soro e em muitas outras fontes de proteína, que é a leucina. A leucina é a principal, embora não a única, responsável por esse estímulo tão potente da síntese proteica muscular por parte da proteína do soro. Então, ponto número 1, finalizado. Vamos para o ponto número 2. Eu esqueci. Muito importante. Lembre-se que sem exercício físico você pode tomar toda a proteína que quiser, toda a proteína de soro que quiser, que essa proteína não será usada para construir músculo, mas para gerar glicose ou para outras funções de manutenção. Então treine força. E agora, rapazes, passamos para o segundo ponto. Qual é evitar a perda de músculo? Especialmente em dietas hipocalóricas, e isso é muito importante. Outra função menos conhecida da proteína é evitar que você perca músculo. Veja, se você está acima do peso e obeso e quer perder 10, 15 ou 20 quilos, a melhor coisa que você pode fazer, ou uma das melhores coisas que você pode fazer no âmbito da nutrição, é aumentar o conteúdo de proteína em sua dieta. Isso é assim porque a proteína, primeiro, ajuda a diminuir seu apetite, mantém você saciado. Além disso, segundo ponto, a proteína dificilmente se transforma em gordura. Nosso metabolismo tem muita dificuldade em transformá-la em gordura. Mas terceiro ponto, preserva seu músculo, sua massa magra. Em toda dieta de perda de peso também perdemos músculo e isso é nefasto e enganoso. Enganoso porque você pode ficar muito feliz ao subir na balança e ver que perdeu peso. Ótimo, palmas. Mas e se eu te disser que até 1/3 desse peso pode ser músculo? Ponto 2, nefasto. Por quê? Porque é bem sabido que quanto menos músculo, mais fácil é recuperar o peso perdido. Então, quanto mais rigorosa for a dieta que você está fazendo e menos calorias tiver, mais importante será adicionar proteína a ela. O problema é que quando falamos de quantidades elevadas de proteína, como por exemplo 2 gramas por quilo de peso por dia, algo que não é absurdo. Se você está em uma dieta hipocalórica, é muito difícil consumi-la apenas com alimentos. E é aqui que a proteína do soro é muito conveniente por sua fácil administração. É muito conveniente, é muito confortável, é fácil de tomar. Terceiro ponto, terceiro uso, evitar a sarcopenia em idades avançadas. O que é essa sarcopenia? Se você é como a maioria, identificará a proteína como um suplemento para jovens fortes. Mas, e se eu te dissesse que faz mais sentido a suplementação com proteína de soro em pessoas mais velhas do que em jovens, isso quebraria seus esquemas, certo? Meus argumentos são os seguintes, preste atenção. Conforme envelhecemos, desenvolvemos o que é conhecido como resistência anabólica, não diabólica resistência anabólica, o que significa que precisamos de estímulos anabólicos cada vez mais elevados para ganhar ou para não perder músculo. A resistência anabólica está intrinsecamente ligada à inflamação crônica de baixo grau, como mostra esta figura tão interessante. E isso também está ligado a outro fato. Vamos perdendo o apetite conforme ficamos mais velhos, por muitos motivos diferentes e que fogem ao propósito deste vídeo. Conforme envelhecemos, nosso apetite diminui.
e muitas vezes temos menos apetite por alimentos proteicos. Qual é a conclusão? É que muitos adultos mais velhos não chegam nem perto das recomendações de proteína, o que acelera a perda de massa muscular e nos leva mais rapidamente a uma situação muito problemática que é a sarcopenia. Sarco significa carne e penia déficit. Portanto, déficit de massa muscular que está relacionado a mais quedas, mais hospitalizações, menos força e maior risco de morte por qualquer causa. Portanto, é um problema. E além disso, é um problema que podemos prevenir. O músculo é saúde, não se esqueçam disso. Apagamos e vamos para o ponto número 4. E o ponto número 4 vai surpreender vocês. Me surpreendeu, espero que surpreenda vocês também. Efeito antioxidante. Temos bastante bem associada a ideia de que comer frutas e vegetais, por exemplo, tem um efeito antioxidante. Mas a proteína de soro, aquele pote com aquele cara tão forte ali no pote, isso tem um efeito antioxidante? Sim, a proteína de soro tem um efeito antioxidante bastante interessante porque contém um aminoácido chamado cisteína e a cisteína é precursora do glutationa, que é um dos antioxidantes mais potentes que temos no organismo. Você pode encontrar a cisteína em outras fontes de proteína, é claro, ou até mesmo se suplementando com N-acetilcisteína, mas também a encontrará na proteína de soro. Isso pode ser muito útil, até mesmo em pacientes com fígado gorduroso, porque reduz a quantidade de gordura no fígado e diminui as transaminases na análise, que é um parâmetro analítico que aumenta quando temos excesso de gordura no fígado e o fígado pode até inflamar. Ponto número 5. Melhor controle do apetite, diminuição da grelina, como mencionei em outros vídeos, manter seus níveis de saciedade elevados é fundamental para perder peso e para não ganhá-lo. Os níveis de saciedade são controlados por uma infinidade de hormônios, mas um dos mais importantes é chamado grelina. A grelina aumenta quando passamos um tempo sem comer. A leptina, no entanto, sinaliza saciedade e é produzida quando acabamos de comer, dizendo ao nosso sistema nervoso central que já estamos cheios, que não devemos comer mais, que temos energia para interpretar e saber modificar esses hormônios é fundamental para ter sucesso a longo prazo e como vocês veem, perder peso é muito mais do que contar calorias que entram e calorias que saem, é muito mais complexo. Ponto número 6. Diminui a permeabilidade intestinal. As coisas estão ficando interessantes com essa proteína de soro. A permeabilidade intestinal pode ser reduzida pela suplementação com proteína de soro, porque a proteína de soro contém um aminoácido chamado glutamina. Muitas doenças começam no trato digestivo. Isso é uma grande verdade. Muitos autores acreditam que tudo começa com uma perda da função de barreira que nosso trato digestivo exerce. Se vocês notaram, o trato digestivo é uma barreira entre o exterior, nosso ambiente, e nosso corpo, nosso organismo, e evita a todo momento a entrada em nosso sangue de diferentes compostos problemáticos, como elementos bacterianos que desencadeiam respostas inflamatórias no organismo e que seriam o prelúdio de outras doenças crônicas de difícil manejo, de difícil prevenção e com um tratamento complicado. A proteína do soro pode diminuir, veja neste estudo, a permeabilidade intestinal. Foram administrados 0,5 gramas por quilo de peso, o que é cerca de 40 gramas de proteína de soro, para alguém de 80 quilos diariamente por um mês. Esses pacientes eram pacientes com doença de Crohn, uma doença inflamatória intestinal que se caracteriza por uma alta permeabilidade intestinal, e foi observado como essa permeabilidade intestinal melhorava, enquanto aprimorava a biópsia realizada nesses pacientes. Como eu dizia, essa melhora se deve principalmente à glutamina, um aminoácido que pode ser suplementado à parte e que alimenta, tem um efeito trófico nas células do trato digestivo. E por último, pessoal, 7 e terminamos, melhor recuperação muscular após um treino intenso. Quanto melhor recuperarmos nosso sistema muscular após o treino, menor será o risco de lesão e maior será o desempenho que conseguiremos. Após um treino intenso, é óbvio que nossa força muscular diminui, nosso desempenho físico diminui, devido à fadiga no sistema nervoso central, devido a microlesões musculares que terão que ser reparadas, devido a alterações locais no músculo, alterações vasculares, etc.
etc. Isso pode ser minimizado. Se pode ser minimizado. A proteína do soro reduz a perda de força pós-treino como consegue bem. Parece que consegue reduzindo a fadiga a nível do sistema nervoso central, que é o que realmente tem o controle da força muscular, mas também consegue de outras formas que estão até começando a ser estudadas. Agora, aumentando os níveis de glutationa, vimos isso antes, aumentando a facilidade com que o oxigênio é transportado em seus vasos sanguíneos e também ajudando na reparação dessas microlesões que ocorrem no treino.